Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, parte 6. Capítulo 3. A alternativa chocante. Então, os cristãos acreditam que um poder do mal se tornou o príncipe do mundo no presente. E é claro que isso gera problemas. Esse estado das coisas está ou não de acordo com a vontade de Deus? Se estiver, você dirá que ele é um Deus estranho. E se não estiver, como é que alguma coisa pode acontecer contrária à vontade de um ser dotado de poder absoluto? Mas qualquer um que tenha sido investido de autoridade sabe como uma coisa pode, de algum modo, estar de acordo com sua vontade e de outro modo não. Pode ser bem sensato para uma mãe dizer aos seus filhos: eu me recuso a mandá-los arrumar seu quarto de brinquedos todas as noites. Vocês terão de aprender a mantê-lo em ordem sozinhos. Então, numa determinada noite, ela entra e encontra espalhados pelo quarto o ursinho de pelúcia, as canetinhas e o livro de gramática. Isso vai contra a vontade dela, pois ela preferia que as crianças fossem organizadas. Mas, por outro lado, foi a vontade dela que deixou as crianças livres para serem desorganizadas. O mesmo ocorre em qualquer regimento, sindicato ou escola. É só dizer que alguma coisa é voluntária que metade das pessoas deixa de fazê-la. Ainda que essa não fosse a pretensão inicial, foi a sua vontade que tornou isso possível. Provavelmente é isso que acontece no universo. Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio, e isso significa criaturas que têm a opção de fazer o bem ou o mal. Algumas pessoas acham que são capazes de imaginar uma criatura livre, mas impedida de fazer o mal. Eu não consigo. Se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de estar em união com Ele, e umas com as outras, livre e voluntariamente, em um êxtase de amor e prazer que, quando comparado com o amor mais arrebatador entre um homem e uma mulher nesta terra, este último seria água com açúcar. E para isso eles têm de ser livres. É claro que Deus sabia o que iria acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena arriscar. Talvez nos sintamos inclinados a discordar dele. Mas quem somos nós para discordar de Deus? Ele é a fonte da qual vem todo o nosso poder de raciocínio. Você não poderia estar certo e ele errado. Da mesma forma que um riacho não pode correr no sentido contrário à sua própria nascente. Quando você está argumentando contra ele, está argumentando contra o poder que permite a própria argumentação. É como cortar fora o galho da árvore em que você está sentado. Se Deus acha que esse estado de guerra do universo é um preço que vale a pena pagar pelo livre-arbítrio, isto é, por criar um mundo vivo em que as criaturas podem fazer o bem ou causar danos reais, e em que algo de real importância pode acontecer, em vez de um mundo de marionetes que só se move quando ele mexe as cordas, então podemos supor que vale mesmo a pena pagar o preço. Quando tivermos entendido algo sobre o livre-arbítrio,
devemos ver a tolice que é perguntar, como alguém já me perguntou: por que Deus fez uma criatura de uma matéria tão pútrida, corrompendo-a? Quanto melhor for a matéria de que uma criatura tenha sido feita, quanto mais inteligente, forte e livre ela for, melhor ela se tornará se seguir o caminho certo, mas também pior se tornará quando seguir o caminho errado. Uma vaca não pode ser muito boa nem muito má. Já um cachorro pode ser melhor ou pior. Uma criança ainda melhor ou pior. Uma pessoa comum, mais ainda. Uma pessoa geniosa, nem se fala. Um espírito sobre-humano, o melhor ou o pior de todos. Como o poder das trevas se corrompeu? Aqui, sem dúvida, fazemos uma pergunta para a qual os seres humanos não podem dar uma resposta com absoluta certeza. Entretanto, pode-se oferecer uma hipótese razoável e tradicional, com base em nossa própria experiência de corrupção. No momento em que você tem um ego, surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar, de querer ser o centro, que é o desejo, na verdade, de ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás, e esse foi o pecado que ele ensinou à humanidade. Algumas pessoas acham que a queda do homem teve algo a ver com sexo, mas isso é um equívoco. A história do livro de Gênesis afirma antes que, em decorrência da queda, a nossa natureza sexual se corrompeu, mas como resultado dela, não sua causa. O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser os seus próprios mestres, inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, à parte de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana. Dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. A razão pela qual tal empreendimento jamais será bem-sucedido é esta: Deus nos criou, Ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Um carro é feito para funcionar à base de gasolina, e ele não funcionaria com nenhum outro combustível. Nota de rodapé. Na época de Lewis, ainda não havia combustíveis alternativos. Fim da nota de rodapé. Agora, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Essa é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independentemente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte de si mesmo, porque elas não se encontram aí. Não existe tal coisa. Essa é a chave para a história da humanidade. Uma energia extraordinária é despendida, civilizações são construídas e instituições excelentes criadas. Mas sempre há algo que dá errado. Sempre ocorre algum desastre fatal que faz as pessoas egoístas e cruéis subirem ao poder, e tudo se torna em miséria e ruína.
Na verdade, a máquina começa a falhar. Ela parece iniciar perfeitamente e funciona por alguns quilômetros. E então o motor funde, pois eles estão tentando fazê-la funcionar com o combustível errado. Foi isso que Satanás nos fez conosco, seres humanos. E o que foi que Deus fez? Antes de tudo, ele nos conferiu consciência, o sentido do certo e do errado. E por toda a história houve pessoas tentando, algumas muito intensamente, obedecer-lhe. Nenhuma delas foi bem-sucedida. Em segundo lugar, ele enviou à humanidade o que eu chamo de bons sonhos. Estou me referindo àquelas histórias esquisitas, espalhadas pelas religiões gentias, sobre um Deus que morre e volta à vida, e, por sua morte, de alguma forma, concedeu nova vida ao ser humano. Em terceiro lugar, ele selecionou um povo em particular e passou vários séculos incutindo na cabeça deles o tipo de Deus que ele é, que não havia nenhum igual a ele e que ele exigia uma conduta correta. Os judeus são esse povo, e o Antigo Testamento nos oferece o relato de como ocorreu esse processo de incutir. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Eis que da descendência desse povo, subitamente surge um homem que anda por aí dizendo que é Deus. Ele alega ter poder para perdoar pecados. Diz que sempre existiu. Afirma que está vindo julgar o mundo no fim dos tempos. Agora vamos deixar bem claro uma coisa. Entre os povos panteístas, como são os indianos, qualquer um poderia dizer que fazia parte de Deus ou que é um com Deus. Não há nada de muito estranho nisso. Mas esse homem, pelo fato de ser judeu, não poderia estar se referindo a esse tipo de Deus. Deus, na linguagem deles, significa o ser que está fora do mundo, o Criador e aquele que é infinitamente diferente de tudo. E, quando você entende isso, verá que as palavras ditas por esse homem eram simplesmente os pronunciamentos mais chocantes já enunciados por lábios humanos. Há um elemento nessa reivindicação que tende a passar despercebido por nós, porque os ouvimos tantas vezes que já não nos damos conta mais de suas consequências. Eu me refiro à alegação de perdoar pecados, quaisquer pecados. Agora, a menos que seja o próprio Deus falando, tal pronunciamento é tão absurdo que se torna cômico. Todos entendemos que uma pessoa pode perdoar ofensas contra si mesma. Você pisou no meu calo e eu lhe perdoo. Você roubou o meu dinheiro e eu lhe perdoo. Mas o que diríamos de uma pessoa que, não tendo sido pisada ou roubada, anunciasse que perdoa essas ofensas cometidas contra outra pessoa? Insensatez estúpida seria a descrição mais gentil que poderíamos fazer de sua conduta. Entretanto, foi isso que Jesus fez. Ele disse às pessoas que os seus pecados estavam perdoados, sem nunca sequer consultar aquelas as quais esses pecados lesaram. Ele se comportou, sem hesitar, como se fosse a parte mais afetada, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse o Deus cujas leis estão sendo infringidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus, as palavras implicariam o que eu só posso considerar uma tremenda imbecilidade e presunção sem precedentes na história. Contudo, e este é o fato estranho e ao mesmo tempo significativo,
Nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter a impressão de imbecilidade ou presunção. Muito menos os leitores desprovidos de preconceitos. Cristo diz que ele é humilde e manso, e nós acreditamos nele. E não percebemos que, se ele fosse meramente um homem, a humildade e a mansidão são as últimas características que poderíamos atribuir a alguns dos seus ditos. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas, uma. Ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou, então, poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa, nem tinha essa pretensão. Capítulo 4. O penitente perfeito. Então, estamos diante de uma alternativa amedrontadora. Este homem sobre o qual estamos falando, ou era, e é, precisamente, o que ele disse que era, ou então era um lunático ou coisa pior. Agora, me parece óbvio que ele não era nenhum lunático, nenhum fanático. E, consequentemente, por mais estranho, aterrorizante ou improvável que possa parecer, tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus, o qual aportou em seu mundo ocupado pelo inimigo, em forma humana. E agora, qual foi o propósito disso tudo? O que ele veio fazer? Bem, veio ensinar, é claro, mas assim que você se puser a ler o Novo Testamento ou qualquer outro escrito cristão, descobrirá que eles estão constantemente falando de algo bem diferente, de sua morte e ressurreição. É óbvio que os cristãos acreditam que o ponto central da história esteja aqui. Eles pensam que a coisa mais importante que ele veio fazer na terra foi sofrer e ser morto. Ora, antes de me tornar cristão, tinha a impressão de que a primeira coisa em que os cristãos tinham de acreditar era uma teoria particular sobre qual era o sentido dessa morte. De acordo com essa teoria, Deus queria punir os homens por terem desertado e se juntado ao grande rebelde. Mas Cristo se voluntariou para ser punido no lugar deles. E assim, Deus permitiu que escapássemos da punição. Hoje, admito que nem mesmo essa teoria me parece assim tão imoral e tola quanto costumava parecer. Mas não é esse o ponto que quero destacar. O que eu reconheci mais tarde foi que o cristianismo não equivalia a essa teoria nem a qualquer outra. A crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Teorias sobre como isso foi feito são outra história. Diversas teorias já foram formuladas sobre como isso funciona. Mas, se há algo com que todos os cristãos concordam, é que funcionou. Vou contar a vocês como penso que funciona. Toda pessoa sensata sabe que,
Se você está cansado e com fome, uma boa refeição vai lhe fazer bem. Mas a teoria moderna da nutrição, toda voltada para vitaminas e proteínas, diz outra coisa. As pessoas jantavam e se sentiam bem muito antes de qualquer pessoa ter ouvido falar da teoria das vitaminas. Então, se essa teoria for abandonada algum dia, elas vão continuar jantando da mesma forma. As teorias sobre a morte de Cristo não equivalem ao cristianismo. Elas são explicações sobre como as coisas funcionam. Nem todos os cristãos concordariam sobre a importância dessas teorias. Minha própria igreja, a Igreja Anglicana, não estabelece nenhuma delas como a correta. A Igreja Católica vai um pouco além. Creio, porém, que todos eles vão concordar que a coisa em si é infinitamente mais importante do que quaisquer explanações providas pelos teólogos. Creio que eles provavelmente admitiriam que nenhuma explicação jamais se adequará suficientemente à realidade. Mas, como eu disse no prefácio deste livro, não passo de um leigo, e nesse ponto estamos entrando em águas profundas. Só o que posso compartilhar com você, se é que vale alguma coisa, é a minha visão pessoal da questão. Ao meu ver, você não é convidado a aceitar as próprias teorias em si. Muitos de vocês, sem dúvida, leram obras de Jeans ou Eddington, nota de rodapé. Esta é provavelmente uma menção ao astrônomo James Hopwood Jeans, 1877-1946, e ao astrofísico Arthur Stanley Eddington, 1882-1944. Fim da nota de rodapé. O que estes autores fazem quando querem explicar o átomo ou algo desse tipo é oferecer uma descrição a partir da qual você pode traçar uma imagem mental. Mas, em seguida, eles o advertem de que essa imagem não constitui exatamente o cerne daquilo em que os cientistas acreditam. Eles acreditam mesmo numa fórmula matemática. As imagens existem apenas para nos ajudar a entender a fórmula, mas não são verdadeiras como a fórmula. Elas não exprimem a dimensão da realidade, mas apenas algo mais ou menos semelhante a ela. Todas elas pretendem ajudar, e se não ajudarem, você pode abandoná-las. A realidade em si não pode ser retratada em imagens, ela só pode ser expressa em termos matemáticos. Estamos diante de uma situação parecida aqui. Cremos que a morte de Cristo é precisamente aquele ponto da história no qual algo absolutamente inimaginável, vindo de fora, se mostrou em nosso próprio mundo. E, se não conseguimos expressar em imagens nem mesmo os átomos dos quais nosso mundo é constituído, não dá para esperar que estejamos em condições de retratar esse evento sublime. De fato, se acreditássemos que podemos compreendê-lo completamente, esse fato preciso se mostraria diferente do que professava ser. O inconcebível, o não criado, algo que está além da natureza e que cai nela como um raio. Você poderia perguntar de que isso adianta se não podemos compreendê-lo. Mas a resposta a isso é fácil. Uma pessoa pode jantar sem entender exatamente como o alimento a nutre. Da mesma forma, uma pessoa pode aceitar o que Cristo fez por ela sem compreender como isso foi possível. Na verdade, ela não terá condições de compreendê-lo enquanto não aceitá-lo. Ouvimos que Cristo morreu por nós e que a sua morte lavou os nossos pecados e que, ao morrer, ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo.
É nisso que se deve acreditar. Quaisquer teorias que construímos sobre como a morte de Cristo fez isso, aos meus olhos, são francamente dispensáveis, visto que não passam de esquemas ou diagramas que devem ser descartados assim que deixarem de nos ajudar. E mesmo que ajudem de alguma maneira, não devem ser confundidos com a realidade em si. De qualquer forma, algumas dessas teorias merecem um exame mais criterioso. A teoria de que a maioria das pessoas já ouviu falar é a que eu mencionei anteriormente. Aquela que diz que nós fomos eximidos do castigo, porque Cristo se voluntariou para assumir a punição em nosso lugar. Ora, se a examinarmos mais de perto, essa parece uma teoria muito tola. Se Deus estava preparado para nos eximir, por que simplesmente não o fez? E que sentido poderia haver em punir uma pessoa inocente no lugar das culpadas? Se considerarmos a punição no sentido jurídico e policial, até onde posso enxergar, não faz nenhum sentido. Por outro lado, se pensarmos em uma dívida, faz bastante sentido que uma pessoa que tem algum recurso salde essa dívida no lugar daquela que não dispõe de recurso nenhum. Ou, se entendermos a expressão cumprir a pena, não no sentido de ser punido, mas no mais geral de assumir a culpa e pagar a conta, então, claro, todos sabem, por experiência comum, que quando uma pessoa cai num buraco, a responsabilidade de tirá-la de lá geralmente é assumida por algum bom amigo. Agora, em que tipo de buraco o homem caiu? Ele tentou se içar para fora como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar suas armas, baixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de ter estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início, do primeiro degrau. Eis a única maneira de sair do buraco. Esse processo de entrega, esse movimento de marcha a ré a toda velocidade, é o que os cristãos chamam de arrependimento. Mas há de convir, arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidas por milhares de anos. Significa aniquilar parte de nós, passando por uma espécie de morte. Na verdade, é necessário que a pessoa seja boa para se arrepender. E eis aí um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiria fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito, e esse alguém não precisaria de modo nenhum fazê-lo. Lembre-se de que esse arrependimento, essa submissão voluntária à humilhação e uma espécie de morte, não é algo que Deus exija de você para o aceitar de volta e do qual ele poderia eximi-lo se assim quisesse. Trata-se simplesmente de uma descrição do que é a volta para Deus. Se você pedir para Deus aceitá-lo de volta sem isso, você estará lhe pedindo para voltar sem, de fato, voltar. E isso é impossível. Muito bem, então temos de nos arrepender. Não tem outro jeito. Entretanto, a maldade que nos leva a precisar disso nos torna incapazes de tomar essa atitude.
Será que podemos fazer isso se Deus nos ajudar? Sim, mas o que a ideia de sermos ajudados por Deus significa? Queremos dizer, em outras palavras, que Deus coloca um pouco dele em nós. Ele nos empresta um pouco dos poderes de sua razão e assim conseguimos raciocinar. Ele coloca um pouco do seu amor em nós e assim amamos uns aos outros. Quando você ensina uma criança a escrever, segura na mão dela para ela formar as letras. Isto é, ela forma as letras porque você as está formando. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina e segura a nossa mão enquanto nós o estamos fazendo. Agora, se não tivéssemos caído, tudo estaria bem. Mas, infelizmente, agora necessitamos da ajuda de Deus para fazer algo que Ele mesmo, por sua própria natureza, nunca faz: entregar-se, sofrer, submeter-se, morrer. Não há absolutamente nada na natureza de Deus que corresponda a esse processo. De modo que necessitamos agora, mais do que nunca, da condução de Deus pelo único caminho que Ele, por sua própria natureza, nunca percorreu. Deus só pode compartilhar conosco o que Ele tem, e aquelas coisas não estão presentes em sua natureza. Mas suponha que Deus tenha se tornado homem. Suponha que a nossa natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Então, essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar sua vontade, sofrer e morrer, porque seria humano. E poderia fazê-lo de forma perfeita, porque seria Deus. Você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós. Mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se Ele mesmo um homem. Para que nossas tentativas de morrer tenham êxito, nós, humanos, temos de compartilhar da morte de Deus, da mesma forma que nosso pensamento só pode alcançar êxito se for uma gota do oceano da sua inteligência. Por outro lado, não podemos compartilhar da morte de Deus, a não ser que ele morra, mas ele só pode morrer tornando-se homem. Esse é o sentido pelo qual ele paga nossa dívida e sofre por nós, o que ele próprio não necessita de modo algum sofrer. Já ouvi certas pessoas se queixarem de que, se Jesus era Deus, assim como também era homem, então os seus sofrimentos e sua morte perdem todo o valor a seus olhos, porque tudo isso deveria ser muito fácil para ele. Outros, por sua vez, poderiam, muito corretamente, repreender a ingratidão e a crueldade dessa objeção. O que me espanta é a ignorância que ela revela. Em certo sentido, é claro que os que a fazem estão certos. Eles poderiam até ter levado o caso mais longe. A perfeita submissão, o perfeito sofrimento e a morte perfeita não apenas foram mais fáceis para Jesus porque ele era Deus, mas também só foram possíveis porque ele era Deus. Mas certamente esse é um motivo muito estranho para não aceitar esses feitos, não é? Um professor está em condições de formar as letras para a criança porque ele é adulto e sabe escrever. Isso, é claro, facilita as coisas para ele. E é apenas porque é mais fácil para ele que ele pode ajudar a criança. Se ela rejeitasse a ajuda porque é muito fácil para os adultos, e esperasse aprender a escrever com outra criança que tão pouco soubesse escrever, e assim não tivessem vantagem injusta,
ela não progrediria muito rápido. Se eu estiver me afogando em um riacho, uma pessoa que está com um pé firme num banco de areia pode me dar uma mão capaz de salvar a minha vida. Será que seria razoável eu gritar entre uma tomada de ar e outra: Não, isso não é justo. Você está em vantagem. Está com um pé no banco de areia. Essa vantagem, por mais injusta que você possa chamá-la, é a única razão por que ele pode me ser útil. Pois de quem buscamos ajuda, senão daqueles que vemos que são mais fortes do que nós? Essa é a minha própria forma de encarar o que os cristãos chamam de expiação. Mas lembre-se de que essa é apenas uma imagem. Não a confunda com a realidade. E se ela não o ajudar, deixe-a de lado. Fim do capítulo. Se você está gostando da leitura, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.